Papo Mais. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Mais, o podcast da CISP, que traz tendências e novidades de finanças, negócios e economia e também de tecnologia. Meu nome é Bruno Gerlin, supervisor de relações externas e eu que conduzo esse bate-papo hoje aqui, que vai falar sobre sustentabilidade, desenvolvimento e viabilidade econômica. Eu acho que antes da gente começar esse bate-papo, é importante nós contextualizarmos quem nos escuta, sobre a dinâmica de hoje. Quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira ideia que se tem é que a conversa vai girar em torno do eco, Quando, na verdade, a sustentabilidade ela é regida por um tripé, que é a sustentabilidade social. Então, grossamente falando, é quando a população participa de projetos para a promoção do bem-estar e da igualdade em consonância com o meio ambiente. E aí tem o segundo pilar, que é a sustentabilidade ambiental, a preservação do meio ambiente e como a sociedade explora esses recursos naturais e que a gente espera que explore sempre muito sabiamente. E o terceiro e último, porém não menos importante, é a sustentabilidade econômica, que se refere a um modelo de negócio com uma gestão estratégica de modo a conciliar a exploração dos recursos naturais sem prejudicar o meio ambiente e propondo ações de melhoria de desempenho para as gerações futuras de maneira consciente. Nosso papo hoje vai buscar colocar uma lupa sobre um destes tripés, que é a sustentabilidade econômica, e como ela dialoga com os demais pilares. Para discutir o tema, nós trouxemos o Eduardo Galescas, gerente de sustentabilidade da multinacional Deloitte, e a Flávia Moura, que é gerente de qualidade, desenvolvimento e responsabilidade socioambiental da ASA Indústria e Comércio. A ASA, inclusive, que é uma associada da CISP. Eduardo, Flávia, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Boa noite, obrigado. É um prazer estar aqui. É legal, é importante falar desse tema, para todos os públicos possíveis. Vamos tentar esclarecer um pouco de dúvida e contar um pouquinho, da nossa experiência sobre o tema. Eu também agradeço muito a oportunidade. Esse é um tema que eu tenho um entusiasmo muito grande em todos os sentidos. Quanto mais a gente vê uma economia mais apertada, um mercado mais difícil, mais eu acho que essa é a janela, Mas eu acredito que essa é a janela. Então eu vou falar um pouco aqui e com muita crença pessoal no que a gente vai bater o papo. Para a gente começar, Eduardo e Flávia, eu queria ouvir um pouquinho de vocês o seguinte. Em 2015, a ONU divulgou a agenda em que consta os 17 objetivos a serem adotados pelos países até 2030, para que o desenvolvimento sustentável seja de fato atingido. Nós estamos há 10 anos dessa entrega. E qual a velocidade que o Brasil corre essa estrada? Vocês acham que a gente tem condição de chegar em 2030 com esses 17 objetivos atingidos ou parte deles? Qual é o feeling de vocês em relação a isso? Eu particularmente acredito que atingir os objetivos até 2030, não, mas isso não é uma característica só do Brasil. O acordo lá entre as nações, os desafios são gigantescos, em todas as áreas. Eles são mais orientativos e mais visão de que efetivamente a gente esteja acreditando que a gente vai bater. No meio de toda a dificuldade da questão da globalização, dessa guerra independente da pandemia, já era um desafio muito grande e que tem muitas metas ficando longe. Com a pandemia isso fica mais difícil, mas eu efetivamente acredito que com tudo isso a gente tem avançado. Não vamos falar exatamente agora, Exatamente agora fica difícil, porque agora tem justificativas de uma necessidade econômica maior e que vai dificultar um pouco mais a gente falar em respeitos aos limites no meio onde há uma intensidade maior econômica na pauta. Mas eu acredito, sim, que meta batida não, mas que o caminho está sendo traçado. E acredito que a economia tem dado passos para não só o desenvolvimento econômico. Isso é uma luta muito grande, mas tem se falado, o mercado tem falado, a sociedade tem falado, e isso vai estar aqui, um convite como esse, que quer falar sobre economia e gostaria de falar sobre sustentabilidade.
Eu concordo com parte do que grande parte, a maior parte do que a Flávia disse. Eu acho que a gente realmente está longe de atingir, em alguns mais longe do que outros, obviamente. Tem alguns objetivos e algumas metas que nós estamos bem mais próximos, obviamente, até pela natureza da nossa atividade econômica, vamos dizer assim, mas acho que ainda tem um caminho longo a percorrer. Eu acho que o momento que a gente vive também, né, de pandemia, ele veio para dar uma chacoalhada também, né? Então todo mundo, né, tá com esse tema da sustentabilidade muito em pauta. Isso está acontecendo realmente, tem mais diálogos acontecendo. As empresas estão demandando mais disso. O consumidor está demandando mais disso, que no final das contas acho que é o elo mais não mais importante, mas talvez o que exerça um pouco mais de influência, né? A empresa muda mais fácil quando o consumidor dela exige alguma coisa. Então, talvez, né, não posso afirmar que isso vai acontecer, mas talvez essa curva que a Flávia comentou de que a gente precisa acelerar realmente esse atingimento das metas, talvez acelere um pouco com isso. Claro que tem realmente o negativo, né, do impacto econômico, que com certeza vai acontecer, mas talvez ele não seja tão ruim por conta dessa pressão, né? Então, eu sou uma pessoa otimista pra caramba em relação a isso. Então, eu acho que, eu também não sei se a gente vai atingir, mas eu acho que a gente vai conseguir aumentar essa curva um pouquinho, sim. Eu acredito que o brasileiro está começando a compreender a relevância do tema sustentabilidade e a abrangência desse tema todo, para que a gente possa ter uma vida com menos ruídos negativos na nossa relação com a natureza e todo o ecossistema que gira em torno disso, né? Trazendo agora o papo para uma esfera mais empresarial, implantar um projeto de sustentabilidade é o mesmo que ser uma empresa sustentável? E projetos de sustentabilidade, eles podem ser implementados em quais nichos de uma empresa? Primeira pergunta, né? Se implantar um projeto de sustentabilidade basta para ser sustentável? Não. Isso fato, não basta. Nós temos inúmeros exemplos no mercado de iniciativas sustentáveis que são muito importantes e muito relevantes para a sociedade, para o negócio das empresas, só que realmente não basta, né? A empresa não vive só de iniciativas pontuais, então ela tem que ter uma estrutura de sustentabilidade. E aí, quando eu digo estrutura, não necessariamente é uma área de sustentabilidade, é realmente uma sustentabilidade dentro da ideia dela, né? Dentro do conceito, dentro da estratégia, dentro do negócio. Eu vejo por esse lado. E em relação a outra pergunta, que é a questão dos nichos, né? De onde a gente consegue implementar projetos de sustentabilidade. O ideal, conceitualmente, é que não existam projetos chamados projetos de sustentabilidade. É que todos os projetos da empresa contemplem em sua essência, em seu planejamento, em sua etapa de conceito, questões e critérios de sustentabilidade. Obviamente que isso é muito difícil. A gente tem alguns exemplos também. Por exemplo, a gente sempre posso falar abertamente, obviamente, que todo mundo sabe, mas a Natura é um exemplo de uma empresa que, se você olhar as informações públicas dela, você consegue ver que a sustentabilidade está incorporada dentro do negócio, né? Eles têm ações desde do produto final ali, que está na mão do consumidor, até lá atrás, voltando na cadeia em todos os elos, né? Então, você consegue ver que está incorporado realmente na essência do negócio. Resumindo tudo, né? Na minha concepção, você pode implementar em qualquer área projetos de sustentabilidade. Também acho que super alinhada com o que Eduardo tem colocado, ele vai surgir em qualquer ponto. Eu vou falar depois um pouco do nosso case, ele é uma parte, né? Ele não é o todo. Ele não é a estratégia do negócio, de jeito nenhum. E a gente vai ter ganhos significativos quando isso for estratégico, né? Estratégico para o negócio, e não um projeto que dá certo. Apesar de que o projeto que dá certo é muito bom, ele contribui e ele pode ser uma maneira muito mais lenta de ir influenciando o negócio. É muito mais lento do que se vier de uma estratégia, efetivamente. Se a empresa entende que isso é uma janela de oportunidade, se a gente consegue, como empresa, olha para o horizonte e não vê simplesmente o que está posto, mas tem por trás novo conceito de limite, né? Novo conceito que eu acho muito bacana quando a empresa percebe, e aí isso sai mudando. Quando a gente entende a sociedade é um stakeholder importantíssimo
E não porque eu, como empresa, presto serviço à sociedade, mas sim porque a sociedade é um ativo da empresa. O que ela pensa sobre a empresa, o que ela vai decidir sobre essa empresa, o que é que ela pode influenciar o regulatório a favor ou não, daquilo que eu faço, ele tem que ser um ativo que é uma maneira nova de olhar. Né? E a gente olha de stakeholders mais perto, de relacionamento direto, né? Cliente, fornecedor, governo, acionistas, força de trabalho, mas a sociedade é um grande ativo e a empresa, a organização que começa a perceber isso, não só porque ela tem uma participação de geração de impostos, contratação, né? De mão de obra e de outras contribuições ao governo, ao Estado, essa é uma relação que eu acho que dá uma grande descoberta para a empresa. Quando ela percebe que quando eu olho para a sociedade, eu tenho um ativo, antes de qualquer coisa eu tenho um ativo. E isso vem se transformando. Eu imagino que o papel social da empresa, eu vejo que é muito maior do que isso, é uma janela muito maior, não alcançável. E aí, quando a gente acredita que ele não é alcançável, e a gente acredita que a escassez é verdade, o que a gente conclui? Que nada vai dar certo, né? Então, eu penso que a maior mudança nesse processo todo, acredito sim que várias lideranças dentro da empresa, e quanto mais multiplicidade que a cultura da empresa permitir para ter lideranças situacionais, lideranças, né, com essa visão mais aberta e que possa se pronunciar, mais oportunidade chega e contribui para o negócio, não tenha dúvida. Mesmo sendo pontual, ela contribui para o negócio. E ela pode até influenciar numa estratégia, porque falar de sustentabilidade, como vocês mesmos definiram, como o Bruno definiu, eu tenho que falar do econômico, isso não pode estar fora. Então, quando a gente tem esse processo pontualmente, a gente pode influenciar, mas é um caminho muito mais longo. O que eu acho que a grande descoberta é a gente perceber que a sociedade é sim um ativo e quanto mais passa o tempo, esse ativo é maior do que os outros stakeholders. Ele pode decidir, cada vez mais ele pode decidir. E como a sociedade é muito influenciada pelos limites, pela escassez, né? Concordo totalmente também. E quando eu falei inicialmente, né, que conceitualmente eu entendo que é transversal, né, que está em todos os lugares, eu acho que eu concordo 100% que as iniciativas individuais são importantes, claro, porque a maturidade das empresas muda com o tempo, né, muda com os funcionários que passam por ali. Então, é muito difícil alguém já chegar com a sustentabilidade na estratégia desde o zero, né? Então, realmente, as iniciativas individuais são extremamente importantes e relevantes para dar voz para isso dentro da empresa, né? Isso é claro também. As empresas de capital aberto, elas têm isso porque tem uma valorização muito mais intensa de mercado Sim. Global, né? Elas têm valores de bolsa, ela tem outros negócios que isso vem mais como uma imposição. Sim. E aí vem com a estratégia com muito mais facilidade. Apesar da gente saber que também é uma grande dificuldade, né, para isso se tornar uma troca com a sociedade. Eu nem vou falar de retorno, porque eu acho que quando a gente está falando de negócio, e toda vez que a gente fala no social, a gente ainda tem uma veia muito assistencialista, né? Você fala no social, você vê, mas eu tenho que ajudar. Isso é fazer negócio. Isso é estar no mercado. O mercado vai cobrar. Não cobra agora, mas ele está se desenhando para cobrar, apesar de todas as dificuldades, né? Ele se desenha para cobrar. E aí eu penso que, como o Eduardo falou, e eu concordo plenamente que, assim, se ele for transversal, ele veio da estratégia, e aí a empresa como organismo começa toda a movimentar os ganhos em sustentabilidade. A redução de impacto, as contribuições. Quando você fala da Natura, a Natura não fala mais em redução de impacto, ela fala em regeneração, né? Ela sempre está na frente, puxando, e é muito bacana que tem alguém na frente puxando e dizendo, para com isso que ainda tem coisa muito maior que a gente pode fazer. E ela está fazendo isso como um papel de sociedade, né? Como inserida na sociedade, e faz isso. A tecnologia chegou, bateu na porta e ela não vai voltar. Eu acho que a definição é muito bacana de dizer, chegou e não vai voltar. Por mais que a gente, né, se ressinta e fale qualquer que for, ela não vai voltar. E eu penso mesmo da sustentabilidade. Eu penso mesmo.
Ele chegou, a gente pode dar uma reduzida, uma diminuída, nesse momento agora com líderes mundiais que pensam um pouco diferente, né? Mas ela não vai voltar. Para o estágio anterior desse tema, ela não volta. Se a gente vai simplesmente ter uma curva mais lenta, e também penso que a curva mais lenta pode levar a gente para o abismo. Concordo plenamente. Pode levar para o abismo. Dependendo dessa lentidão, né? Pode levar para o abismo. Então, é super emergente falar nesse tema, né? É super urgente, super necessário. Eu queria fazer uma pergunta agora bem pontual. Recentemente teve uma pesquisa feita pelo Financial Times. Eles fizeram uma pesquisa entre janeiro e fevereiro agora de 2020 com 1.500 consumidores no Reino Unido. Né? Eles registraram que 61% deles esperam que as marcas que eles consomem tenham práticas claras de sustentabilidade. Né? E aí a gente entra nessa esfera da geração de valor. A geração de valor, Eduardo, por exemplo, a geração de valor, ela é um ponto relevante dentro da formatação de um projeto de sustentabilidade, também para a sua viabilidade, obviamente? Olha, eu entendo que sim, que hoje mais do que nunca, sim, é muito relevante. Pegando um histórico não tão distante, né, de alguns anos atrás, e aí o meu exemplo, né, pensando como uma pessoa de uma empresa de consultoria, eu recebia demandas de empresas falando, eu preciso fazer uma coisa determinada, né, uma coisa A. E a gente ia lá, fazia, e tudo bem, né? Porque ela precisava entregar aquela coisa A, né? Ela precisava que aquilo fosse feito, precisava publicar, precisava, sei lá, realizar internamente. Hoje, as demandas, elas não estão vindo como demanda só, elas estão vindo como problemas, como necessidades. Então, eu preciso resolver isso aqui, eu preciso gerar determinada coisa. E como eu vou fazer, e que valor que eu vou trazer para isso, quem que eu preciso envolver, né? Quais stakeholders eu preciso envolver. Hoje, isso está muito mais maduro, né? Obviamente ainda está longe do ideal, eu entendo. Tem muita empresa mais madura, tem empresa menos madura, é natural do mercado, mas eu entendo também que melhorou muito, né? De alguns anos para cá, melhorou demais. Assim, o conceito que as empresas têm de sustentabilidade, como estão agindo, como estão vendo a sociedade, como a Flávia bem comentou aí, né? Como o stakeholder mais importante, um dos mais importantes, se não for o mais importante. Então eu acho que isso contribui muito para as empresas terem essa visão de geração de valor, né? De não fazer os projetos simplesmente por fazer, porque o investidor mandou, ou para fazer alguma entrega específica. Então, acho que é isso, né? De maneira geral, a geração de valor, pelo menos na minha experiência, ela vem sendo muito importante, né? Ter que mostrar o valor das coisas, né? As empresas terem que mostrar também para a sociedade o valor do que estão fazendo e do que estão vendendo ou do que estão gerando é muito importante. O consumidor mudou, inclusive, o modo de comprar, né? A gente está mais crítico, mais analítico e eu acho que até mais responsável de que maneira que a gente está gastando o nosso dinheiro, para onde o nosso dinheiro vai, né? Em que cadeia produtiva que a gente vai acabar colocando o nosso dinheiro. Eu acho que, inclusive, o Eduardo convive num âmbito muito mais aberto, né, para falar disso, mas a gente tem certeza que o consumidor está mudando. A gente só não sabe se é na velocidade necessária, né? Mas está mudando. Exemplos pequenos nossos, né? Diz assim, mas já não é mais tão incomum a gente receber cobrança dos consumidores nossos para comprovar que a gente não faz teste nenhum em animais. A gente declara, mas ele quer saber se é verdade isso, né? Uhum. Se um dos produtos faz tem alguma logo de apelos, né? Que a gente as caixinhas que são de florestas responsivas, né? E tudo, eles querem saber se é verdade. São poucos, mas isso não acontecia em hipótese alguma, né? Sim. Então a gente tem sido questionado assim por coisas diferentes, pessoas que se dão o trabalho de ligar, de querer falar, de passar mensagens cobrando uma postura bacana. E como é muito mais fácil nas redes, né? Esse assunto vira uma coisa, se descobre que não é verdade. É quando eu digo que a sociedade é um ativo
muito grande, né? Porque se não for real a nossa conversa, e aí vem um compliance muito grande, né? Desse relacionamento, isso vira, isso é um ativo, é uma coisa positiva, é uma geração de valor, como é um problema muito grande se esse relacionamento não for respeitado. Eu acho que cada vez mais a sociedade vem exigindo das empresas, né, transparência principalmente, e isso está muito atrelado, né, caso seja uma mentira, né, se a empresa colocar uma coisa no mercado e não for verdade, o risco reputacional ali é enorme, porque você pode, por conta de uma bobeira, né, de alguma coisa errada que você publicou, ou que você pôs em algum rótulo, você queimar sua marca no mercado, porque o consumidor realmente está mais exigente, né? E pegando carona nessa questão da transparência e dessa exigência também do consumidor, qual é a relevância, do ponto de vista de vocês, do índice de sustentabilidade empresarial, para contribuir com essa análise crítica? Vocês acham que o consumidor, de fato, está atento só ao que vocês colocam nas redes sociais ou, de repente, no rótulo, ou esse consumidor vai mais a fundo mesmo nas informações? Esse valor, ele está se desenhando e é complexo. Eu sempre volto atrás que no momento de crise, tudo vira menor. Todo esse valor, ele vira menor porque existe uma necessidade mais básica a ser atendida. Mas como isso vai passar, então esse índice de responsabilidade, desse contato aberto, quando as grandes empresas fazem essas declarações, como a Natura, né? Elas fazem essas declarações, elas deixam os seus concorrentes e as outras empresas que estão expostas como grandes empresas e que trazem valor para o mercado, elas deixam numa situação comparativa. E é interessante como ela influencia o mercado com essa postura. E se essa postura gera uma crença, eu acho que é muito mais do que uma seguidora, não é uma seguidora. Ela vira uma referência e tanto os stakeholders têm que mudar, né, os stakeholders diretos da empresa centro, como o mercado, os seus concorrentes diretos, ou o mercado de uma maneira geral, não pode ficar tão longe de declarações que a sociedade acredita ser positiva, que a sociedade concorda com ela, né? Pagar mais por isso é sempre uma relação super complexa. E a gente está eternamente discutindo isso, né? Se o que Eduardo faz é bonito, mas é mais caro, eu acho bacana, acho interessante, mas eu não estou afim de pagar mais caro. Isso é sempre um questionamento muito grande, né? Precisa ter mais gente mudando a chave para que isso vire uma realidade e a gente entenda que quem não faz gera um valor e quem paga é a sociedade. Essa declaração que ela não é percebida ainda, eu acho que não toda a totalidade, né? Que tem uma conta e quem paga é a sociedade, porque toda conta precisa ter alguém que pague, né? Não tem jeito. Esse é um entendimento. Então, toda vez que a empresa se posiciona desse jeito, eu acho que sim, ela não só ela vira uma referência, como ela muda o mercado. Eu vou dividir a resposta em dois, tá? Para ficar mais fácil. Eu vou falar primeiro do Easy, depois eu falo um pouco do que eu acho do consumidor versus o que está no Easy, né? E outras formas de transparência, né? Que você pontuou, Bruno. Bom, primeiro o Easy eu concordo com a Flávia, né? Ele é um direcionador, realmente. Ele é um dos primeiros índices, né? Do mundo. Ele foi criado já faz 15 anos, então ele realmente ele dita tendências, ele traz as melhores empresas para o índice, né? Em termos de sustentabilidade, eles têm uma regra bem rígida, muitas questões que as empresas precisam responder. Falo isso com propriedade porque eu ajudo algumas empresas a responder, então sei como não é fácil, né, você tá num índice desse. Então, realmente, é isso. As empresas que estão elegíveis a estar no Easy, elas querem estar realmente porque é muito vantajoso para elas, né, em termos de geração de valor, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Então, você atrai investidor, você se posiciona melhor no mercado, você tem diversos ganhos, fora outras coisas que você ganha, né, ali por estar numa carteira dessa, e você realmente dita, né, o seu setor ali, né, você meio que orienta em termos de sustentabilidade, né, o que as empresas menores e que têm menos recursos que você, que é uma empresa grande que está ali, precisam, para onde elas precisam remar, né, vamos dizer assim. Então, eu acho ele extremamente importante, não só no mercado brasileiro, claro, porque é da Bolsa Brasileira, da B3, mas os outros índices também que tem ao redor do mundo são tão importantes quanto
nesse sentido também, né? É muito relevante para o mercado mesmo. Em relação aos consumidores, aí eu acho que muda um pouquinho, porque eu não sei, dentro do que eu entendo, né, do que eu conheço de realidade de consumidor e versus as empresas, eu acho que as formas que as empresas usam para se comunicar com o consumidor, claro que a maior parte do consumidor, que é talvez de baixa renda, média renda, eles não vão atrás de um resultado do Easy para tomar alguma decisão, isso é fato. Mas, então, as comunicações por redes sociais, por televisão, né, de questões de sustentabilidade são também muito importantes, né? E nesse sentido, aquelas pessoas que já são mais, que buscam mais informação, querem saber mais a fundo, né, sobre a sustentabilidade da empresa, acho que realmente vão nos relatórios de sustentabilidade, vão nos relatórios anuais. Parte das pessoas, eu acredito que vá no Easy também, porque o Easy ele consegue comparar empresas de setores diferentes, que é uma coisa legal também. E aí a gente acaba chegando na questão financeira de novo, né? Então, eu estou entre as duas, eu não sei o que eu faço, vou olhar, será que elas estão num índice em comum? Eu vou lá no índice e vejo se tem as duas, se tiver eu comparo. Eu acho que para fins de investimento ele se torna extremamente relevante, né? Mais ainda do que para a sociedade. Flávia, eu queria que você compartilhasse com a gente algum case da ASA, a ASA que é nossa associada. A gente também quer entender como que a nossa associada vem atuando nessa esfera sustentável. Tá, o nosso case, que vai completar 13 anos agora, que começou, e é bacana a gente fazer um alinhamento com crise, né? Com crise, porque a gente começou com esse projeto em 2008, numa crise para onde a ASA tem alimentos e tem higiene e limpeza, né? E um dos grandes ativos de marca é um sabão em barra, que tem mais de 90 anos. A ASA tem 23 anos, mas a marca do sabão já fez 90 anos. Então, é um ativo muito forte. E a gente, esse produto, em 2008, ele faltou uma matéria-prima que foi destinada, por inúmeras tentativas, ela foi indicada para fazer biodiesel. E aí ela sumiu do mercado, a gente passou um período sem poder produzir produto. E aí o presidente teve a ideia de coletar e buscar o óleo de fritura, o óleo que pós-uso, pós-consumo, e trabalhar ele internamente como uma oportunidade em substituição à borra de soja, que era uma matéria-prima. Então, diante de uma grande crise, o produto estava fora e a gente normalmente não pensaria nisso, conviveu com a crise ficando apertado até faltar matéria-prima, né? E a gente parar a produção, e aí vamos todo mundo se movimentar nesse processo e consegue reciclar o óleo e ele vira um substituto da borra e volta a produzir o sabão em barra. É um produto da nossa linha de sabão em barra. E aí, neste momento que a gente fez isso, a gente já nasceu com um apelo social que era: nós não vamos coletar o óleo remunerando quem doar o óleo, é um processo de doação, mas isso vai gerar uma contribuição financeira para uma instituição de saúde que atende uma população que tem menor acessibilidade, né? Reconhecida aqui em Pernambuco. E aí ficou essa situação criada, que era a gente começa a coletar o óleo gerando recurso financeiro para o IMIP, que é essa instituição financeira, essa instituição de saúde. Nesse momento, eu não disse, mas é um ponto importante de dizer, essa instituição estava restaurando um hospital centenário para absorver no processo, e a solicitação, a gente participou, a ASA, entre outras empresas, participou da restauração do Pedro II, e em seguida era uma contribuição para funcionamento. E aí a gente atrelou uma coisa a outra. Fomos conhecer onde tinha no país uma coleta de óleo de fritura já funcionando, e Curitiba era um negócio mais na frente, Vitória, São Paulo. E montando essa ideia, começou a coletar óleo. Um ponto bacana desse processo é que retirar óleo nasce por uma necessidade de matéria-prima. Em seguida, a gente faz um alinhamento com
como uma questão social e tem que ir coletar o óleo. Coletar o óleo há 12, 13 anos atrás, que faz em janeiro, não era uma coisa simples, porque não fazia sentido para ninguém na nossa sociedade, aqui no nosso entorno, não fazia sentido para ninguém juntar esse óleo, né? Acumular esse óleo. Não fazia sentido. Ele tem todas as justificativas para isso não acontecer. E aí a aderência era muitíssimo pequena. Quando a gente começou a trabalhar num processo de educação, e não por escolha, nem por planejamento, e eu acho isso muito bacana, para que sirva de incentivo, não por escolha, em hipótese alguma, não estava planejado, mas o único público que queria ouvir falar sobre isso eram as crianças. E aí a gente começou a falar com criança e sem nem perceber o que aquilo gerava. E aí saiu de uma escola para outra, de uma escola para outra, e isso foi gerando. E as portas para os adultos foram sendo abertas para conversar com os adultos, sejam empresários ou de todos os setores, porque a criança tinha influenciado a rotina doméstica. Ele tinha aberto a cabeça dos pais ou dos seus responsáveis para um tema que a gente não conseguia entrar, né? A estratégia talvez não tenha sido a melhor e tudo, mas esse era um tema que efetivamente não interessava. E aí isso foi se dando, né? E saiu de um projeto para outro, com escolas, e esse negócio começou a se desenhar. Então, na ideia de coletar óleo, de longe tinha desenhado que a gente ia ter que investir em educação, mas isso foi empurrando a gente, e aí eu acho isso muito bacana na sustentabilidade, porque não necessariamente você tem o seu plano para isso, você tem que estar muito aberto ao que acontece, ao que move fora. Esse é um exercício bem bacana nessa área, que é eu olhar as oportunidades fora e não só os meus problemas aqui. Eu tenho que testar. Esse entendimento do valor de cada ator, ele foi o construto do nosso projeto aqui, que era um projeto e depois virou um programa que, um ano depois, em 2009, já não precisava mais, que o governo tinha desistido da borra de soja. Então, a borra de soja voltou a estar disponível no mercado. Mas não fazia sentido mais voltar para a borra de soja. Porque tem um intangível acontecendo aí, né? Um movimento de querer falar com a ASA, de querer conhecer o que é isso, e querer que a gente fale sobre isso com o seu público, seja num tribunal de justiça, seja numa escola, seja num centro comunitário, seja dentro de um presídio, seja dentro de uma universidade, seja de onde for, tem sempre gente interessada de falar sobre isso. É uma assinatura muito bacana ter o IMIP no programa, que é quem recebe a parceria financeira, né, a contribuição social mesmo, e a Compesa com uma assinatura muito bacana, que é a nossa Companhia de Saneamento do Estado, dizendo que isso é importante, criando pontos de coleta. E essa história, ela foi se desenhando e se reinventando a cada momento, onde você tem o conceito de estar, não defina, mas aproveite a oportunidade, né? Veja um pouco além dessa lupa que a gente tem, que ela foca, e é muito importante, focar de vez em quando é super importante, mas a gente precisa de uma dispersão, e essa dispersão a gente pôde experimentar muito nesse programa. E a sustentabilidade é mostrando o seu poder de transformação, né? Ela pode transformar um problema numa solução, não só para a empresa, mas para várias pessoas, para várias instituições, desde que tudo isso esteja conectado, tendo propósito. Né? Assim, tem que ter, eu acho que quando a gente fala em sustentabilidade da sua esfera global, tem que fazer sentido, porque se não fizer sentido, não tem resultado. Eu queria fazer um ping-pong com vocês, que é um bate-bola, resposta rápida. A gente entende, né, que todos os 17 ODS eles são importantes. Mas se vocês tivessem que eleger, sobre a visão de vocês, os 3 prioritários, quais seriam? Olha, é muito difícil essa pergunta, viu? Porque todos os ODS têm questões muito importantes, né?
para direcionar. Sendo bem... É difícil não ser superficial, né? Mas tem que ter alguma métrica para poder eleger os 3 principais. Mas talvez seja pensando como sociedade, né? Não pensando como profissional de sustentabilidade, como empresa, nada. Eu entendo que... Aí eu posso roubar um pouco, vamos falar de 4 em vez de 3. Eu acho que os 4 primeiros, eles são talvez os mais importantes, se eu puder dizer que algum é mais importante, que é a questão da pobreza, da fome, da saúde e da educação. Então, são os 4 problemas de qualquer sociedade menos desenvolvida, né? E as desenvolvidas também têm alguns problemas desses, né? Eu acredito. Se puder eleger alguns, eu acho que são esses 4. É muito difícil dizer que a gente deixa de fora falar de fome, pobreza e educação. É muito difícil. E aí eu acho que, como o Eduardo falou, é muito difícil excluir um, né? Agora, se como o Bruno botou a gente aí num momento difícil, né? Falar dessas 4, agora eu digo que elas se complementam muito, né? Sim. Elas se entrelaçam muito. Eu poderia falar, só para não ficar igual ao Eduardo, né? E complementando esse processo, eu poderia dizer que tem outros que puxam muito. Assim, não falar de mudança climática é impossível, né? Então, assim, sim. e ela agrava a fome. Ela agrava a pobreza. O que acontece com todas as ODS? Eles não tem como tratar individualmente, né? Isso. Então, cidades sustentáveis, sabe? A população se concentra cada vez mais, né? A população que precisa viver em grandes centros. Então, até a mudança climática provoca mais isso, né? Leva mais gente grandes centros. Então, só para... Não estou discordando de maneira nenhuma do Eduardo, só para gerar uma outra coisa assim, que eu acho que tem um impacto muito grande nas possíveis, nas destacadas por Eduardo, o consumo consciente, que é uma coisa dificílimo, né? Sim. Dificílimo de falar sobre isso, mas a gente discutiu um pouco isso agora na nossa conversa, né? De que a gente precisa influenciar mais gente a escolher, que acha que as pessoas estão de alguma maneira escolhendo, né? É pouco, é pontual, mas é contínuo, vamos dizer, né? Sim. E só para copiar o Eduardo e não falar de 3, falar de 4, e acho que é a mesma coisa aí, mas falar de trabalho e renda. Desses 4 que eu acho que eles estão falando, a gente está falando da mesma coisa, só para poder falar de 8 e não de 4. Eu quis concluir o nosso podcast sendo bem provocativo, no sentido de até quem nos escuta ir atrás dessa informação de quais são estas outras ODS, né? Da gente se inteirar sobre esse assunto, sobre esse tema, ser curioso, mudar o nosso próprio comportamento, para que a gente consiga entender que a nossa contribuição pode ser pequena, porque somos indivíduos, mas o que a gente mais escutou agora foi falar sobre atuar e trabalhar de maneira colaborativa, né? Eu estou fazendo a minha parte, o outro faz a dele, e assim a gente consegue atingir os 17 objetivos da ODS. Eduardo, Flávia, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui hoje. Foi uma aula de sustentabilidade para mim, principalmente pelo tempo de vocês. Eduardo, você quer deixar algum recado sobre redes sociais, onde as pessoas que estão nos escutando podem te encontrar? Sim, bom, vamos lá. Obrigado, Bruno, pelo convite, né? Primeiro, antes de tudo, agradecer, porque é muito importante trazer esse tema à pauta em todos os fóruns, todas as agendas possíveis. Então, obrigado mesmo pela iniciativa e pelo convite. Mas se vocês colocarem meu nome lá, Eduardo Dalescas, no LinkedIn, vocês vão me encontrar. Perfeito. Flávia, onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, no LinkedIn? Eu também não sou muito atuante, mas estou como Flávia Moura, tanto no LinkedIn como no Facebook, né? E quem sabe isso é uma porta para a gente começar a fazer mais troca. Com certeza. É isso. Muito obrigada a vocês. Eduardo, obrigada. Foi uma aula também, né? Eu estou aqui pontualmente e Eduardo está aí vendo o mercado. Essa é uma troca muito bacana. É muito bom falar sobre isso, dá um certo ânimo, né? É com muita gratidão que a gente encerra mais um episódio do podcast Papo Mais. Você pode curtir o nosso perfil nas redes sociais e enviar os seus comentários e sugestões para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.